Nasci em Trento, uma cidade do norte da Itália, entre as Alpes. De temperamento independente e irrequieto, parecia-me que nada saciasse as minhas exigências de conhecer o que, de melhor, a vida e o mundo podiam oferecer-me. Por isso, sempre mudava de interesse. Ora a música, ora a filosofia, a arte, o estudo, o trabalho, a carreira. Convencera-me de que o homem vale por aquilo que sabe. Em 1939, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Também a cidade de Trenton não foi poupada pelos terríveis bombardeios aéreos que assolavam toda a Itália. Impossível estudar, esperar uma realização profissional, pensar em um futuro sereno. Me perguntavam, então, por que viver? Por que nascer, justamente numa época como esta? Procurando uma resposta, encontrei-me, certo dia, diante de um sacerdote. Falei-lhe sobre a minha busca. Vá à Praça dos Capuchinhos, número 2, disse-me, e procure Chiara Lubick. É uma jovem muito inteligente. Com certeza poderá responder aos seus porquês. Corri até o pequeno apartamento habitado por Chiara e outra jovem. O modo como fui acolhida fez-me sentir tão bem que lhe contei tudo o que se passava comigo. Entendemos-nos imediatamente. Também nós, disse-me Chiara, com a guerra vimos desmoronar todos os nossos ideais. Uma tinha grande amor à sua casa e a casa foi destruída. Uma outra era noiva. O noivo não voltou mais da guerra. Eu fazia faculdade. Não pude continuar. O quadro de destruição e de morte com o qual nos deparávamos nos dizia que tudo passa. Enquanto em toda se afirmava esta ideia de que tudo passa, continuou Chiara, em mim nasceu a certeza de que não é verdade que tudo passa. Sim, existe um ideal que não morre, que nenhuma bomba pode destruir: Deus. E então escolhemos Deus e fizemos dele o nosso ideal. Enquanto Chiara falava, senti nitidamente o chamado de Deus a fazer dele o tudo da minha vida. Saí de lá exultante de alegria. Deus é amor e eu acabava de encontrá-lo. A partir daquele dia, todo o meu tempo livre eu o passava com Chiara. Os alarmes que nos obrigavam a correr para os abrigos antiaéreos, a fim de nos defender das bombas, já não incutiam medo, pois se tornavam oportunidades para nos encontrarmos. O fato de termos escolhido Deus como o nosso tudo reavivava o amor para com Ele e o desejo de conhecê-lo sempre mais, de saber aquilo que Ele tinha dito aqui na terra. Convictas de que suas palavras se encontravam no Evangelho,
nós o levávamos conosco para lê-lo no refúgio. Aquelas palavras pareciam iluminar-se, uma a uma, e dar-nos uma nova compreensão das coisas. Eram palavras diferentes das outras, palavras de um Deus, palavras de vida, feita para todos os homens e para todos os tempos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. Esse todo me atraía. O Evangelho se revelava a mim com toda a sua potência e radicalismo, com um fascínio irresistível. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Eram palavras revolucionárias que transformavam o meu modo de pensar e de agir. Nem sempre era fácil manter esta coerência, principalmente por causa do meu temperamento forte. Certa vez me desentendi com minha irmã. Sinceramente arrependida, me dirigi à igreja como costumava fazer. De joelhos, diante do sacrário, com o rosto entre as mãos, estava pedindo perdão quando me lembrei. Quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Entendi que a minha atitude não tinha atingido a Jesus diretamente, mas a ele na minha irmã. Não pude permanecer nem um minuto a mais na igreja. Chegando em casa, começou uma grande luta dentro de mim. Mas o amor a Deus não era um sentimentalismo. Por fim, eu, que não me dobrava diante de ninguém, pedi desculpas à minha irmã e senti uma alegria que até então nunca experimentara. A minha antiga afirmação, o homem vale por aquilo que sabe, dava lugar a uma outra, o homem vale por quanto ama. Estando sempre diante da morte, por causa da guerra, muitas vezes surgia em nós uma pergunta: existirá uma vontade de Deus que lhe agrade de um modo especial? Se morrêssemos, gostaríamos de ter colocado em prática, ao menos nos últimos instantes da vida, justamente aquela vontade. O Evangelho respondia e falava de um mandamento que Jesus dissera céu e novo. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos assim mutuamente. Decidimos então que o nosso pequeno grupo fosse esta palavra de Jesus realizada. Como eu vos amei, como eu vos amei. E como Jesus nos amou, até dar a sua vida. E isto significava compartilhar cada coisa, as preocupações, as alegrias, as dores, os poucos e pobres bens. Significava estarmos dispostas a morrer uma pela outra.
E onde existe a caridade e o amor, aí está Deus. Era a caridade que atraía o Onipotente entre nós, dando-nos uma paz nova, uma luz inconfundível, uma alegria plena. Houve um momento que jamais poderia esquecer. Foi quando lemos no Evangelho a oração que Jesus dirigiu ao Pai antes de morrer. Pai, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia. Se para os filhos as últimas palavras do Pai moribundo se gravam profundamente em suas almas e eles fazem de tudo para atuá-las, vocês imaginem o que foi para nós conhecer o último desejo de Deus. Morre um Deus, deixa um testamento, que todos sejam um. Foi uma luz fortíssima. No nosso coração ficou a certeza. Tínhamos nascido para atuar aquela página do Evangelho. Queríamos dar a Deus Pai a alegria de ver realizada entre nós a oração do seu Filho. E a unidade se tornou a nossa palavra de ordem. Mas como realizá-la? O Evangelho, mais uma vez, nos deu a resposta. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus realizara a unidade justamente na cruz, quando gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Era o máximo da sua dor, era a sua paixão interior, era o drama de um Deus que grita: meu Deus, por que me abandonaste? Este grito nos dava a medida do seu amor pelos homens e tornava possível aos homens a unidade com o Pai e entre si. Qualquer dor humana estava contida naquela dor de Jesus. A dor. Eu sempre fugira dela. A cruz. Eu não a compreendia. Agora, descobria que Jesus crucificado e abandonado se encontrava ali, nas dificuldades da guerra, no medo da morte, nas incompreensões, nos vazios, nos fracassos, nas divisões e ainda nos órfãos, nos marginalizados, nos abandonados, nos pobres. Em cada cruz era Ele que se apresentava. Só eu. Abraça esta cruz e me encontrarás, parecia dizer-me. E Jesus crucificado e abandonado se tornou a chave da unidade, o porquê da nossa vida. Deste amor nasceu um movimento cuja espiritualidade pode ser comparada a uma medalha que, de um lado, contém o testamento de Jesus, que todos sejam um, e do outro, o segredo para realizá-lo. Meu Deus, por que me abandonaste? E a espessura? Todas as palavras do Evangelho vividas. Fomos testemunhas da veracidade
destas palavras do Evangelho, porque em pouco tempo, na cidade, cerca de 500 pessoas de todas as idades, vocações e categorias sociais quiseram compartilhar o mesmo ideal, Deus. O Evangelho vivido teve como consequência lógica a comunhão dos bens materiais e espirituais entre todos. Esta comunhão de bens lembrava a vida da primitiva comunidade cristã, onde a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que possuía, mas tudo era em comum entre eles. Recordo aqui uma das muitas experiências que fizemos. O meu chefe, ateu militante, percebeu que um cristianismo vivido assim, até as últimas consequências, era extremamente revolucionário. Era capaz de mudar as estruturas sociais. Encontrou a fé, quis dar tudo. Também ele começou a fazer parte da nossa comunidade, onde via concretizado os seus ideais de justiça e igualdade. Mas houve ainda uma outra frase que marcou profundamente a nossa vida, aquela que Jesus dirigiu aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Por isso, quem escuta o bispo, escuta o Cristo. Procuramos então o nosso bispo e lhe expusemos a nossa experiência. Depois de ter escutado, ele concluiu: aqui se percebe a presença de Deus. Terminou a guerra. As circunstâncias da vida, o estudo, o trabalho, a família, nos levaram às várias cidades da Itália. E por toda parte onde chegamos, se verificou um fenômeno semelhante ao de Trento. Silenciosamente, nasceram grupos que queriam viver o Evangelho, ser igreja viva, e se multiplicaram as comunidades em todos os lugares. Nos primeiros 15 anos, o movimento atravessou as fronteiras de todas as nações europeias e, em seguida, transpondo os oceanos, chegou aos 5 continentes. Esta difusão, tão rápida e vasta, que, a nosso ver, nenhuma força humana teria conseguido, nós a atribuímos particularmente ao fato de procurarmos fazer tudo em unidade com a Igreja. Em 1959, Chiara me enviava ao Brasil. Aqui, este ideal se difundiu em todos os estados. Agora, tudo nos diz que a ideia deste movimento, desta obra, estava em Deus e o seu projeto no céu. Este projeto, desconhecido por nós, foi se revelando pouco a pouco. Hoje, já se pode entender a finalidade pela qual Deus suscitou este movimento. Ele é chamado a promover a unidade entre os cristãos, a estabelecer um diálogo com fiéis de outras religiões e com pessoas que não creem. É um movimento chamado a unir os homens de todas as culturas,
a fazer com que sejam superadas as discriminações entre as raças, as gerações e as classes sociais. Concluindo, vocês poderiam me perguntar, Gineta, o que representa para você estes 42 anos de adesão ao chamado de Deus? Devo confessar que esta escolha de Deus não significou, para mim, não casar, mas sim desposar a Deus. Um Deus que me planificou e me planifica constantemente com o seu amor e com a sua luz. Além disso, tenho a alegria de assistir ao desenvolvimento e à difusão no mundo de uma obra de Deus. Imaginem se cada um de vocês se esforçassem por deixar a Deus a iniciativa de atuar nas suas vidas os programas que Ele planejou. Com certeza, em breve, haveria de se transformar a face da Terra. Temos uma vida só. Voltemo-nos para o alto. Arrisquemos tudo pelo tudo que é Deus. Vale a pena. Asseguro-lhes que poderão encontrar o paraíso já nesta terra.